pastor. Fique todos de pé, vamos orar pelo pastor para Deus abençoar nossa vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, está aqui teu filho, meu Pai. E a primeira parte do culto foi embora, meu Deus. Mas que nessa noite o Senhor use o teu cérebro, Pai. E fala do teu amor em nossos corações nessa noite, Pai. Para que esse momento seja glorificado, meu Pai. Assim pela tua presença, meu Pai. Mas que o teu poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que eu te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Ora todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Me deu uma dor aqui conhecida como a dor de facão. Deus, Ele é fiel, queridos. Mais uma semana que Deus nos propôs, mais um dia. Quem aqui já perdeu algum dinheiro? Seja moeda. É ruim, né? Quem aqui já achou o dinheiro? Ou perdi, achei eu. Já achei que eu não tinha pix. Dá uma alegria, lá. Tem uma mensagem relacionada a isso. Aleluia. O pastor estava louvando a ler as 100 ovelhas. Abra comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola, dizendo: Que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Até aqui, queridos, eu li esse como um princípio para nós, uma base. Mas eu vou decorrer essas 3 parábolas aqui, mais 2 que está adiante. Se você for ver no contexto, Jesus ele vem trazendo parábolas nos capítulos anteriores. Algumas vezes Jesus fazia umas parábolas de ilustração, parece entender justamente que as pessoas não entenderem. Mas algumas vezes Jesus trazia ilustrações, parábolas de coisas do cotidiano, daquilo que as pessoas lidavam no seu dia a dia, para que ficasse de maior e melhor compreensão. Porque eu falei aqui, às vezes a gente se entristece quando perde um objeto. Porque quando a gente se entristece quando perde o dinheiro, às vezes é centavo, não é ruim, você perdeu, é uma perca. E toda perca é dolorida, às vezes de uma pequena dor a grandes dores. Às vezes vai de algo pessoal, algo financeiro, até pessoa de ciclo de amizade da nossa família. Quantos já esteve aqui nessa terra e já não estão mais? Quantos já perderam um ente querido? Quantos já perderam um objeto de valor? Quantos já perderam alguma besteira, mas é uma perca? E a perca ela dói. Mas a Bíblia diz que quando é achado, principalmente uma alma, a festa no céu. Eu quero dizer, querido, que Jesus Cristo, ele estava falando para algumas classes de pessoas aqui nesse momento. No capítulo 15, ele estava aqui falando para as pessoas que estavam aí, publicanos, fariseus, escribas, e tinha uma classe conhecida como pecador, mas estava publicando e pecadores. Mas a Bíblia diz que todos são pecadores, todos nós pecamos, todos estavam destituídos da glória de Deus, todos. Mas havia aqui um grupo conhecido, não por Jesus Cristo, mas por aquelas pessoas. Estavam ali os fariseus, escribas ou publicanos, estavam também os pecadores. Havia pelo menos 3 ou 4 classes de pessoas. E os fariseus eram os piores, por quê? Porque eles eram aquele que achava que não tinha pecado. Eram aqueles que olhavam para os outros e enxergavam todo o erro. E chegava tudo errado, o pecado que aquela pessoa tinha, mas quando olhava para eles, batia no peito. Graças a Deus que eu não sou como eles. Graças a Deus que eu jejum, que eu dou meu dízimo de tudo. Graças a Deus que eu oro. Graças a Deus que eu não sou como esse publicano, o pecador. É tanto que a Bíblia fala, hipócrita, vai tirar a trave que está no teu olho. Porque enquanto ele estava olhando para o cisco no olho do irmão, a Bíblia diz que no olho dele havia uma trave, havia uma grande vara. Jesus estava falando, olha, não julgue para você julgado, ou seja, você está com a trave, está olhando para o cisco, mas tira a primeira trave que está no teu olho e vai olhar para o serviço do teu irmão. Seja sempre para poder falar dele. Jesus está falando para essas pessoas que ele vai trazer a nossa ilustração, porque se você for ver, cada ilustração era de acordo com a mensagem a qual Jesus estava ministrando ou pregando. Ele vem falando aqui do grão que caiu na beira da estrada, que caiu na rocha. Ele está falando naquele momento da palavra que ele estava pregando,
das pessoas que estavam recebendo, alguns estavam como terra fértil, recebia e ali produzia. Chegava lá na frente e falava para um, chegava lá na frente e falava para outro. Mas havia aqueles que era como espinho, até crescia algo, mas os espinhos sufocavam as tribulações, a dificuldade. Havia aquele que estava como pedra, que logo nascia, mas porque não tinha terra para a raiz aprofundar, secava, morria. E havia aqueles que eram semente que caiam na beira da estrada. Era caindo e alguém falando no ouvido, nem assim não levava aquela semente. Mas essa daqui Jesus está falando de algo, de algumas coisas que foi perdido. Ele fala que chegava o Senhor e todos os publicanos e pecadores para ouvir. Nós sabemos que publicanos eram pessoas judeus, era pessoa que era do mesmo ciclo ali das pessoas de Israel, mas prestava serviço para o governo de Roma, para os romanos. Era um dos fatores que eles eram bastante odiados pelo povo judeu de Deus por causa disso. Como pode você sendo de nós, trabalhando contra nós, e ainda com valores abusivos. Mas os pecadores, eu fiquei meditando e fui dar uma pesquisada, várias ramificações, mas o que chamou mais atenção e para ser mais coerente, para eles, os pecadores eram aqueles que não observavam a lei, que não observam os detalhes da lei, não praticavam as leis. É tanto que os fariseus ele falavam assim, mas esse povo que não conhece a lei são malditos, são miseráveis. Porque se você for ver os publicanos, ele conhecia a lei. Quando Zaqueu fala, Senhor, se eu defraudar alguém, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso estava na lei. Então eles conheciam a lei. Mas havia aquele grupo que não conhecia a lei, a escritura, não participavam da sinagoga, porque os judeus estavam, os fariseus, e para eles aqueles eram os pecadores. E eram os maiores críticos, os fariseus, porque se você for ver nesse ciclo aqui, Jesus ele estava buscando uma intimidade, ele estava tendo um relacionamento particular com esse grupo de pecadores, e era justamente por isso que ele estava sendo acusado e apontado, mas afinal esse foi o propósito a qual Jesus veio. Ele disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Queridos, por você fazer a vontade de Deus, por você viver da maneira que Deus se agrada, por você viver e praticar a palavra de Deus, você vai ser julgado, apontado, criticado justamente por causa disso. E sofremos isso na pele, é verdade. E eu falo assim, às vezes eu converso com muitas pessoas, podem te criticar, eu falo de mim, às vezes algumas pessoas criticam meu comportamento em determinadas situações, por esse seu carro não ser explosivo. Mas se muitas dessas pessoas lesse, entendesse, examinasse as escrituras e entender o porquê de muito comportamento que eu e você adota em determinado momento na nossa vida cotidiana. Sabe qual é a palavra que você recebe? Você é besta. Ah, se fosse eu não fazia isso não. Mas a Bíblia nos instrui a ter mansidão, a ter humildade, orar por aqueles que nos perseguem. E às vezes fazer o bem, se olhar quem é fácil, não é não. Mas às vezes você tentar viver por aquilo que a Bíblia nos ensina, nos instrui, você vai ser justamente apontado, acusado por isso. Mas é melhor você ser apontado, acusado, sendo que Deus está se agradando de você, do que às vezes você ser agradado pelos homens e Deus não estiver se agradando da minha e da tua conduta. Só vai esse recebe pecadores e come com eles. E Jesus vem trazendo algumas parábolas. Se você for ver, todas elas têm o mesmo significado, de certa forma, ambas coisas estavam perdidas. Mas a primeira vem falando da ovelha, aquelas pessoas, aqueles fariseus, muitos que observavam a lei, eles iam entender, porque desde o livro do Velho Testamento tinha a Torá, tinha a lei, tinha também os profetas, e vinha falando em algumas partes da Escritura sobre ovelhas. As pessoas sabiam muito bem lidar com isso. É tanto que quando Jesus nasce, ele vai avisar quem? Os pastores. Ó, nasceu lá em Belém. Vamos seguir na Escritura que você vai achar um menino assim, assim, assim. Ele fala lá em Ezequiel 34, que a palavra veio a Jeremias a respeito dos pastores que não estavam apacentando as ovelhas de Deus. E fala que as machucadas não procuravam fortalecer, que aquelas que estavam feridas não procuravam curar. Vai falar que aquelas que estavam desgarradas ele não ia buscar.
E aí Deus está falando que lá em Isaías também, capítulo 53, versículo 6, ele vem falando das ovelhas desgarradas. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguia pelo caminho que queria, pela sua direção, estávamos perdidos. Mas eu imagino que os olhos lá de cima, vendo as ovelhas desgarradas, perdidas, se tem uma direção, se tem um rumo. Se naquele tempo era um pastor para apresentar que estava faltando, Deus fala agora, eu medito muito naquele louvor de Jesus Rufino, o escolhido. E então Jesus apareceu e falou, Pai, eu vou descer. E aí quando ele se apresenta no livro de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor, e ele fala, e tem mais, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aleluia, ele fala mesmo no livro de João, capítulo 10, versículo 14, aí eu não sou só o bom pastor, eu também sou o caminho. Se lá em Isaías estava perdido, estava faltando uma direção, eu sou essa direção. Se lá em Ezequiel 34 estava faltando um pastor, eu sou o bom pastor, eu sou o sumo pastor. Queridos, independente da nossa necessidade, se nós temos que colocar uma lista de necessidades que faltam na nossa vida, eu quero falar que Jesus, Ele é toda a nossa necessidade. Toda a nossa necessidade se baseia nele. Se você está fraco, Ele é a força. Se você está faminto, Ele é o pão. Se você está com sede, Ele é a água. Se você está morto, Ele é a vida. Aleluia. E ele vai contar a ilustração, olha, quem de vós, tendo 100 ovelhas, e se perdendo uma, não vai deixar as 99 e não vai em busca dessa uma. Eu estava falando para eles, porque se realmente fosse um animal, um cordeiro, uma ovelha de verdade, um animal de papo, eles iam sim fazer os maiores esforços da vida. Eles iam buscar onde quer que estivesse. Mas trazendo para nós, por espiritual, porque nós somos tratados como ovelhas. Se a Bíblia fala que Jesus ele é bom pastor, ele fala, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Eu sempre falo isso, as pessoas têm de um modo geral, de criticar os pastores. Eu não estou dizendo que todos os pastores é santo e perfeito, tem muito que é errado mesmo. Mas as pessoas generalizam, é falso pastor, mas não entende o que você está falando. Eu conheço as minhas ovelhas. Então tem ovelha que Jesus não conhece e não faz parte do ciclo dele. E assim como tem falsos pastores, existe também falsas ovelhas. Quem de vós não deixa e vai buscar a perdida, e achando, coloca nos seus ombros e convida as pessoas de alegria para fazer uma festa? E a Bíblia está falando, querido, que há uma maior festa no céu por uma alma que se arrepende. A festa no céu por uma alma que se entrega a Cristo. Eu quero falar que eu e você, por estarmos aqui, nós provocamos essa festa no céu. Imagine no partir do momento que você e eu levantamos as nossas mãos para o alto e falou, Senhor, eis-me aqui, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Lembre-se daqueles momentos que você caiu, que eu caí, mas você se arrependeu verdadeiramente naquele momento. A Bíblia fala que há festa no céu. Aleluia. Aleluia. Eu contei isso aqui uma vez, eu me recordo lá no trabalho, tem a pausa de 10 minutos, e lá senta um grupo de 4 ou 5 pessoas nas cadeiras. E às vezes tinha um grupo lá, eles falando de umas festas que ia ter lá em também. Eu falei, vou ver se vocês gostam de festa mesmo. Vocês gostam de festa? Eu gosto. Ele tem um convite para fazer. E eu vou ver se vocês realmente gostam de festa. Ele falou, fala aí. A Bíblia fala que a festa no céu é uma alma que se arrepende, ou para uma alma que entrega a Cristo. Aí quer provocar essa festa agora. Naquele momento ninguém quis. Mas se nós olharmos para o dia de hoje atuais, quantas pessoas que eram e hoje já não é? Quantas pessoas que vinham, que serviam a Deus, que diziam cristão e hoje estão afastadas, estão no mundo? Se você for ver, observar, as coisas no dia de hoje estão acontecendo ao contrário. Se há uma festa no céu por uma alma que se arrepende, eu fico imaginando como é que fica quando a alma ela sai. A Bíblia diz que no céu é alegria, mas eu fico imaginando que fica aquele silêncio. Quantos não estão se apostatando da sua fé? Quantos que eu e você conhece? Conheço muitos. E ainda conta testemunho da forma que ele era, que Deus agiu, para que não se fala uma coisa dessa, não sente um pingo de saudade, não sente um pingo de desejo de voltar a isso de novo.
Jesus estava falando que ele veio para os perdidos. Eu estava falando, eu sou o caminho. Entenda que naquele tempo as pessoas, mesmo depois da graça, mesmo depois de Jesus Cristo, muitos ainda estavam optando por viver pela lei. E pela lei ninguém ia ser salvo, porque a lei era apenas deixava exposto o pecado. E a Bíblia fala que ele é a porta. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus está se apresentando como uma porta, tem que passar por mim, cair para o céu, tem que passar por mim, tem que chegar ao Pai, tem que passar por mim. Mas eles estavam seguindo outro caminho, eles estavam querendo ir pela lei, eles estavam querendo ir pela lei de Moisés, pela Torá. Eles estavam, de certa forma, perdidos. Mas eu quero falar que há várias formas de estar perdido. Quando eu era menor, eu me perdi lá no meio do mato, lá na roça, eu gostava de buscar jaca sozinho. E aí entrava falando que eu vi o caminho de volta aqui. Já estava trabalhando. Sabe que a gente às vezes tem uma ideia de estar perdido só porque a gente não sabe o caminho, quando entra em um bairro e não sabe onde é de volta. Uma vez eu me perdi, fui sair no bairro Brasil, saí lá na praça do boneco, não sei como. E aí eu tive que ligar o GPS do celular para ir para Mas eu quero falar que há muitas pessoas que estão perdidas em emoções, em sentimentos, em pensamentos. Tem muitas pessoas que estão perdidas em escolhas. Tem muitas pessoas que estão perdidas sem saber o caminho. Tem muitas pessoas que estão se perdendo de um caminho contrário, que é o caminho da salvação. Tem muitos meios de pessoas que estão perdidas. Eu estava falando, olha esses que estão querendo ir. É tanto que a Bíblia de Jesus ele veio para o que era seus. Ele veio para o povo judeu. Mas até Isaías já tinha profetizado também. Ele fala, eu fui achado pelo povo que não se chamava pelo meu nome. O povo que não me conhecia, só que me apresentei para esse povo e dizer esse aqui. Aleluia. Queridos, e depois ele me falou a respeito de uma dracma, uma perdida era uma moeda de prata. Era equivalente a um dia de trabalho. Ele fala que tendo 10 moedas, perder uma. Mas não vou aceitar ter um dia desperdiçado, não. Quem já teve essa sensação de ter um dia desperdiçado por não orar naquele dia? Quantos já teve essa sensação de um dia desperdiçado de não ler a palavra de Deus naquele dia? Quanto de nós já tivemos, eu já, queridos, de ter a sensação, meu Deus, esse dia para mim não valeu de nada porque eu não fiz nada em prol do teu reino, em nada para agradar o Senhor, em nada espiritual, não deixou um louvor, nem sequer orei quando acordei, nem sequer orei para deitar, nem sequer li um versículo hoje da Bíblia. Eu não vou aceitar isso não, vou procurar aqui, ligar o candeeiro, ligar a luz e procurar dentro de casa. Quem aqui já perdeu um brinco dentro de casa? Mulherada. Quem aqui já perdeu uma moeda, uma caneta, seja o que for, dentro de casa? Você sabe que está dentro de casa, mas não sabe onde está. Isso aqui ele estava falando de algumas formas de perdição. Primeiro ele fala da ovelha perdida. E nós sabemos que se está perdido é porque de certa forma não sabe como voltar. Mas ele vem apresentando o caminho. Olha, agora através de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora que ele está retratando uma realidade, se nós formos observar, que abrange desde aquele tempo até os dias de hoje. Aquela moeda, aquela dracma perdida estava dentro de casa, mas estava perdida. Quanto cristão, quantos não estão nessa situação, que até cultuam, que até vêm para a igreja, que até pregam, que até louvam, que até fazem a obra, mas na verdade estão perdidos como aquela moeda dentro de casa. Não tem como estar perdido dentro de casa com essas coisas não. E porque você fala aquele dia, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu fiz isso, Senhor, em teu nome eu fiz aquilo. Você fala para trás de mim quando eu nem te conheço. Mas o interessante é que em ambas tem sempre alguém procurando. Se eu não pensar que nós somos tão falhos, pecadores, indignos, nós somos diferentes daquele povo que muitas vezes virava as costas para Deus, que muitas vezes trocava Deus. Deus sempre buscava um relacionamento com aquele povo através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, dos seus juízes, dos seus líderes, mas Deus sempre buscava uma forma, aleluia, de trazer aquele povo para si. Aleluia. Tinha sempre alguém procurando. Alguém foi procurar o ovelha. Tinha alguém procurando uma dracma.
Tem alguém procurando lá fora, mas tinha alguém procurando aqui dentro. E Jesus fala assim, olha, Deus procura os verdadeiros, mas Deus também procura. Ele sabe de todas as coisas, mas ele fala, olha, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito, em verdade. No livro de Ezequiel, capítulo 33, ele fala, eu busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, e que tapasse os muros, e que me servisse. Aleluia. Mas quando Deus ele procura, ele acha. Ele procurou um rei e achou um lá na casa de Jessé. Ele procurou um líder para libertar o povo lá do Egito e ele achou Moisés. Aleluia. Ele procurou alguém para anunciar para o povo lá na Babilônia, no meio do cativeiro, achou Ezequiel. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas a falar como Isaías. Eis-me aqui, usa-me a mim. Pessoas como Samuel que fala, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Aleluia, Deus. Quantas vezes nós estamos fugindo da vontade de Deus? Quantas vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus? Quantas vezes nós estamos fugindo do próprio Deus? Salmo 139, para onde irei eu hoje da tua presença? João 6, a partir de 60, Pedro fala assim, para quem iremos nós? Jonas até pensou que estava escondido no fundo do porão, mas Deus estava vendo ele lá dentro. Talvez Elias pensou que naquela caverna ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo ele lá dentro daquela caverna. Interessante que apesar das nossas limitações, da nossa fraqueza, das nossas falhas, dos nossos erros, Deus ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos capacitou para uma grande obra e que temos que fazer como Neemias. Eu não posso parar, aleluia. A obra é grande, às vezes é dolorosa, às vezes é linda, mas eu não posso parar. Aleluia. Se Isaías ele fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia a sua direção, mas é o mesmo capítulo que fala que ele viu alguém em Jesus Cristo e sobre ele estava o nosso pecado, a nossa iniquidade, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas nós fomos sarados. Hoje não estamos mais perdidos, sabemos o caminho, Deus nos deu uma direção e não tem uma forma mais clara de sabermos, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se apresentou como a porta que temos que passar, a porta do aprisco. Ele se apresentou como um caminho que nós devemos seguir, se apresentou como a verdade em um mundo de mentiras e como a vida para que nós não perecermos na morte eterna. Aleluia. A terceira parábola, a ilustração, ele vai falar do filho pródigo. Se tem aqueles que estavam perdidos, que saíram, que não sabiam o caminho, ou talvez nunca ouviu falar do caminho. Tinha aquele que estava perdido dentro de casa, mas tinha aquele que por opção própria resolveu sair da casa da presença do Pai. Esse aqui, queridos, eu olhando no meu conceito, parece que é o que mais tem. É aqueles que estão na condição desse filho, que até estava na casa do pai. Se você for ver, na casa do pai não faltava nada, mas ele olhando para o mundo, lembra como foi falar aqui daquele louvor de Teresa, desviando o olhar de Jesus, começando a olhar para o mundo. Lembra aquele jovem ético que estava sentado na janela, que olhava para o lado de dentro e olhava o que estava do lado de fora, e ele caiu para o lado de fora. Lembra de Pedro quando está caminhando a respeito de Jesus, só que ele começa agora a olhar para o vento, para a tempestade. Que fala para nós que ele não tire o olhar de Jesus Cristo. É por isso que ele fala, olhar então somente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu falei que o pai ele tinha 2 filhos, o mais novo. Fala, pai, na parte da minha herança eu vou curtir um então, para nós entendermos. Da parte da minha herança que me pertence, que eu vou sair, vou conhecer como é as coisas aí fora. Naquele tempo, nós sabemos que o primogênito ele tinha o direito de tudo. E a herança só era repartida depois que o pai morria. Mas ele falou, pai, da parte da minha herança, é quando ele falou, pai, o senhor já morreu para mim, agora me dá o que me pertence.
Fala que ele pegando a parte dele saiu, foi para um país distante, para uma terra longe. Porque quando a pessoa ela começa a afastar de Deus, eu tenho uma frase, acho que é Billy Graham, que fala toda vez que uma pessoa quer se afastar de Deus, quer navegar para longe, o diabo tem sempre um barco preparado. E a primeira coisa que faz é o que? Levar para longe. Porque se deixar perto pode ter a probabilidade de querer voltar. Mas começa a levar para longe, começa a iludir, começa a apresentar coisas que para a carne é boa, mas é tudo ilusão. Fala que ele vai para um lugar distante. E nós sabemos que eterno é só Deus. Aqui nessa terra tudo é perecível, tudo é passageiro. Segundo fala que um copinho de plástico desse aqui é cerca, se não me falha, mais de 400 anos para ele se decompor na natureza. Mas sendo 400 anos é um prazo de validade, um dia vai acabar. Aqui nessa terra Deus diz que tudo passa, mas das palavras dele não. Aleluia. Ele acabou de acabar os bens que ele tinha, foi obrigado a cuidar de porcos. Se você for ver, ele estava ali, o terreno que não era do povo de Deus, estava na terra de gentios, porque o judeu, se ele não comia nem porco, para que eles iam criar porcos, mas fala que estava tão estreita a situação que ele cuidava de porco, desejava comer aquela comida que porcos comiam. Onde eu morei na fazenda, tinha um dono da fazenda, criador de porcos, e a comida era lavagem. O diabo ele tira da mesa para levar para o mundo para comer lavagem, espiritualmente falando. Mas ele cai em si, ele fala: até os servos criados do meu pai tem comida melhor do que essa. É quando ele cai em si, aleluia, vou voltar para a casa do meu pai, que ele me aceite ao menos como um servo. Já vimos, querido, uma frase que fala a diferença da ovelha perdida para o filho pródigo. É que a ovelha não sabia o caminho de volta, mas o filho pródigo, ele sabia o caminho de volta. Ele sabia da casa do pai, aleluia. E no dia de hoje, muitas pessoas estão confundindo filho pródigo com ovelha perdida. Porque se você for ver, ela sabe de onde eles vieram. Se tomar uma decisão, sabe onde é o caminho de volta. Sabe onde é a casa do pai. Sabe o que tem na casa do pai. Já experimentou. Tem muitas pessoas que falam: eu sei que não é fácil, eu não tenho força para voltar. Mas Jesus tem força para trazer. Aleluia, Deus. Jesus tem força para trazer. Por isso ele faz essa ilustração. Ele está falando um significado para aquele povo que estava ouvindo ele. Fala que quando aquele menino, aquele jovem, ele volta, o pai vê de longe, ele se alegra. Lembra aqui que nós falamos que a festa no céu, a festa pelos anjos, quando um pecador se arrepende, aquele menino, aquele rapaz, aquele filho mais novo, ele se arrependeu e deu tempo voltar para a casa do pai. Tem muita gente que não está dando tempo mais voltar. Tem muitas pessoas que estão se partindo longe da casa e da presença de Deus. Mas oramos para que a misericórdia e a graça de Deus o acompanhe, para que venha voltar para a casa de Deus com a presença do Pai, para que venha haver salvação, veste novas, anel, compromisso, aliança, sandália nos pés, e para que o Pai dele se alegre de ver ele voltar para casa. Queridos, aleluia, o Deus, ele tem saudade da nossa intimidade com ele. Deus, ele tem saudade do nosso relacionamento com ele. Eu estava meditando naquela igreja de Éfeso que falou: lembra de onde cai esse corpo? É o primeiro amor. Fiquei pensando, então essa igreja ela não é que ela não tinha amor, ela só não tinha o primeiro, talvez já estava no segundo, no terceiro, no quarto amor. Mas a gente está falando: volte ao primeiro, aleluia. Volte ao lugar de intimidade. Volte, eu falo de mim quando eu estava solteiro, eu fazia um cronograma, uma lista: olha, tal hora é para isso, tal hora é para aquilo, tal dia é assim, é assim. Acho que eu não tenho saudade disso. E eu falo porque a maioria das vezes nós, nessa de mim, sabemos as nossas obrigações, às vezes não fazemos. Às vezes nós sabemos como tem que ser feito, e às vezes não fazemos da forma que tem que ser feito. Às vezes até sabemos o que é que está nos impedindo, e às vezes não tomamos nenhuma providência. Às vezes sabemos aonde é o nosso ponto fraco, às vezes não procuramos nos fortalecer. Às vezes sabemos, aleluia, qual é a nossa obrigação, às vezes não fazemos a nossa obrigação. Eu estava falando que quando o filho volta, o mais velho ele fica indignado.
Não estava falando que aquele filho mais velho, obviamente, eram os fariseus que já estavam lá há muito tempo. E por Jesus estar agora ministrando para aqueles publicanos, aqueles pecadores, eles agora estavam indignados, porque tem muitos lugares, tem muitas pessoas que assim, o céu é só deles, a salvação é só para eles, Deus, Jesus Cristo é só para eles. E eles estavam falando, não é para isso não. Eu vim aqui também é para esses pecadores, aleluia. Aleluia. Os fariseus no lugar do filho, prova há tanto tempo que eu estou aqui. Ele está falando um lugar também pertenceria, tanto que ele fala com Zaqueu, isso aqui também é filho de Abraão. Mas por quê? Pelo detalhe, porque houve arrependimento. Aleluia, Deus. Ele fala isso também é filho de Abraão, porque houve arrependimento nessa casa. Então não é permanecer na condição de pecador. O pecador nós somos, não podemos viver na prática do pecado. Não podemos viver na prática da iniquidade. Jesus estava chamando eles, estava convivendo com eles, mas era convidando, venham ao arrependimento. Fala, Levi, no Mateus, que é um que andava com Cristo, ele era publicano, era cobrador de impostos. Lembra que Jesus chamou, ele estava sentado na folha, na coleta, ele fala, vem, me segue. E lá na tua lá. Eu quero falar que Jesus, ele sempre nos chama para um relacionamento, mas ele sempre busca de nós um arrependimento. E graças a Deus que Jesus Cristo ele nos achou. Para finalizar, o meu colega de trabalho é o Albertan. Ele conta o testemunho dele, da vida de outrora. A gente olha e vê a transformação que Deus fez. E ele fala que quando ele se converteu, ele foi no salão cortar o cabelo. E ele falou, eu aceitei a Cristo. Alguém falou, onde é que estava Jesus esse tempo todo que você estava aí no mundo? Ele falou, mas quem estava perdido era eu, não era ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Que estamos perdidos, quem dera nós estamos perdidos. Eu quero falar que mesmo Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, Ele sempre ainda espera um sinal de alguém levantando a mão e aceitando a Ele. Aleluia. Ele ainda espera alguém falar assim, eu me perdoa, eu errei nisso, eu pratiquei isso, eu confesso meu pecado, eu fiz isso, Senhor, mas me dê força, eu não quero e não vou fazer mais. Aleluia, é sinais. Eu quero falar com ele que hoje nós não estamos mais perdidos. Aleluia. Cristo nos achou. Aleluia. Glória a Deus por isso. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Que Ele continue fortalecendo a minha e a tua vida, nos ajudando na nossa dificuldade, na nossa fraqueza. Que Ele venha nos ajudar, aleluia, a sermos mais espirituais e a cada dia odiar mais o pecado. Que Ele venha nos dar sabedoria, que Ele venha visitar agora a nossa família, o de perto, o de longe. Que Ele venha entrar na nossa casa agora. Que Ele venha alcançar aqueles que estão afastados. Que venha acontecer uma obra agora. Que Deus venha ministrar o teu querer, a tua vontade. Aleluia, que aqueles que estão longe volte para a casa do Pai, que aqueles que estão perdidos venham ser achados. Quem estava procurando não era qualquer pessoa, quem estava procurando era o pastor, quem estava procurando era aquele que sabe onde achar. E eu agradeço, louvo a Deus, em nome de